Muita gente que diz que a vida é injusta com elas, né? E para mim, a vida não é injusta. Somos nós que somos injustos com nós mesmos. A realidade é essa. Assim, antigamente não existia, né, internet, celular, as coisas que existem hoje, né? Hoje em dia as coisas estão mais fáceis para todo mundo, né? Só basta você procurar, né? Até no YouTube ou aonde você for assistir alguma coisa, você quiser aprender algo, hoje em dia tudo é mais fácil. Então vamos parar com esse papo de dizer que a vida é injusta. A vida não é justa para ninguém. A vida é justa para todo mundo, porque Deus olha para todos nós por igual. Deus não vê preto, não vê branco, não vê magro, não vê gordo, não vê feio, não vê bonito. Deus vê tudo por igual, tudo por igual. Então é só a gente acessar, é só a gente ir buscar o conhecimento. Então a vida não é injusta, Deus não é injusto, Deus é justo demais, Deus é bom demais, misericordioso demais, Deus nos fez ricos, nós somos ricos, nós somos super ricos, entendeu? Porque a partir do momento que a gente já acorda, a gente já tem que agradecer a Deus por ter acordado, por ter aberto os olhos, né? A gente tem que agradecer a Deus por termos os braços, as pernas, a visão. Então isso já é a riqueza, isso já é o começo da riqueza. Então, se você quer ser sábio, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é você reconhecer que verdadeiramente Deus existe, e Ele existe na sua vida, assim como existe na minha. Eu acredito muito que sua vida vai mudar se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Vou lhe falar uma passagem na Bíblia que fala de Davi, e Davi era um homem que tinha forças. Davi era um guerreiro. Davi, desde criança, cuidava das ovelhas. Ele tanto cuidava das ovelhas para dar de comer, para elas não fugir, como Davi cuidava das ovelhas para que elas não fossem atacadas por nenhum animal, né, feroz, tipo urso, tipo leão, como vocês sabem, que Davi matou um leão, que Davi matou um urso. Davi era um guerreiro, Davi era um herói, Davi não temia nada. Davi temia, sabe o quê? A Deus. Acontecia muitas coisas na vida de Davi, que Davi, ele sabia que se ele fosse assim, no eu dele, se ele fosse para uma batalha, ele sabia que ele ia vencer, né, pelo o mérito que ele já tinha, pelo que ele carregava, né, a história dele, que ele matava o leão, que ele matou o urso, e ele matou o gigante, Golias, né. A história de Davi foi uma história que era de dar medo a todo mundo. Quem olhasse para ele aí, aquilo ali, não brinca com ele não. Que brincar com ele, ele abre tudo no meio, como ele fez com o leão, com o urso, com o leão e com o gigante, né? Então, assim, mas mesmo assim, Davi, sempre que ele ia para uma batalha, ele pedia permissão para Deus. Ele perguntava para Deus se ele podia ir. E quando Deus dizia que não, ele não ia. Quando Deus dizia que sim, ele ia. Então, mesmo assim, na nossa vida, quando a gente diz que a vida é injusta, não é a vida que é injusta, é a gente que não coloca Deus nos planos da nossa vida. Eu fiz pergunta para umas pessoas a respeito de planos de vida. Então, você faz um plano para a sua vida, mas a gente sabe que quem define é Deus. Deus dá os meios e a gente tem que ir por lá. Quando Deus dá os meios, você às vezes é fraco. Você às vezes diz assim, tá muito difícil. Você acha que foi fácil para Davi? Você não sabe o que Davi passou. Davi teve que fugir muitas vezes para não ser morto. Davi sozinho no começo, quem ajudava ele era quem? Jonatas. A irmã de Jonatas. Porque Davi era perseguido. Davi foi muito perseguido. Sabe para onde Davi fugia? Às vezes a gente foge, como já aconteceu comigo. Às vezes a gente foge à busca de uma palavra. E quando a gente chega lá é a gente que dá a palavra. A gente vai buscar a palavra de conforto e a gente que dá a palavra. Quando Davi fugiu para alguns lugares, um dos lugares que Davi fugiu foi um lugar que tinha todos os tipos de homem mau. Só histórias ruins. Que ele era muitos guerreiros, mas só aqueles que matavam a cabeça de um, a cabeça de outro. E Davi ali no meio. Então Davi,
É como diz, a gente às vezes sai para escutar a palavra, a gente foge, mas a gente vai ter que dar a palavra. E Davi, quando chegou lá, Davi viu quem ele era e ele transformou aquilo ali. Muitos homens dali daquele meio, né, que era fugir porque matou tantas pessoas. Então, muitos ali depois serviu a Davi, muitos ali seguiu ali com Davi. Então, o que é que você está fazendo para alguém seguir com você? Você tem que se juntar com pessoas que ou você transforma ela ou elas têm que ser transformadas para você seguir ela. Para você olhar para eles e dizer, não, é isso aqui que eu quero. É isso. Ou você muda a pessoa para o seu lado, para o bem, ou você é mudado por elas. Entendeu? Então, se Davi fosse fraco, Davi ia ficar ali, ia continuar matando, fazendo coisa errada, tudinho, e acabou-se a vida de Davi. Mas Davi não. Davi, ele temia a Deus, ele pedia permissão a Deus para tudo. Ele teve os pecados dele lá no final, quase no final da vida dele, que ele matou um homem para ficar com a esposa, né, do rapaz lá. Todo mundo erra, todo mundo peca, mas Davi foi perdoado. Mas nem porque ele foi perdoado, ele não pagou pelos pecados dele, ele pagou. Então vamos lá, voltar para não perder o foco do assunto. Eu fiz pergunta às pessoas a respeito de plano. Tu já fizesse plano para a tua vida? Então teve gente que disse assim, eu fiz plano, mas nunca deu certo. Não faço plano não, agora eu vivo assim. Ou eu não gostei muito de escutar isso, né? Mas são respostas que cada um tem a sua, né? Quem sou eu para mandar na resposta dos outros, na opinião? Não, cada um tem a sua. Eu perguntei porque eu queria ajudar essa pessoa, porque eu vi que ela vivia como uma folha ao vento, né? Você pegar uma folha assim, você soltar ela, era sequinha, você soltar aqui, ela não cai. Aqui ela vai fazer isso e a gente não sabe onde ela vai cair. Então tem gente que vive assim ainda até hoje, como uma folha no vento, vive ao léu. Então, o que foi que eu pensei daquilo ali? Eu não falei nada para ela, eu só falei mais uma vez. A gente tem que fazer planos para a nossa vida. E ela respondeu por mais uma vez que não faz plano de vida mais. Mas o que pode ter acontecido na vida dela? Ela fez muitos planos, mas é como eu falei. Será que Deus fazia parte do plano dela? Deus fazia parte do plano dela. Deus faz parte dos teus planos. Tu mostra a Deus teus planos. Deus tem que estar no teu plano. Deus é primeiro lugar, porque tu planeja, mas quem bate o martelo é Ele. É Ele que determina. Nada é teu não. Tu tem que dizer que tudo que tu conseguiu foi graças a Deus. É Deus que determina, sem sombra de dúvida. Então ela pode ter feito muitos planos na vida dela, mas ela não colocou Deus em primeiro lugar, e o primeiro erro é de não colocar Deus em primeiro lugar. E se ela colocou Deus em primeiro lugar, Deus mostrou o caminho a ela, ela foi pelo caminho errado. Né? Porque não tem dificuldade nenhuma, né, de você estudar alguma coisa, né, e você botar em prática. É você sair da zona de conforto, né? Agora, às vezes as pessoas só querem conforto, não chega a lugar nenhum. Primeiro conforto é a cama, sofá. Água, sombra e água fresca, né? Não chega em canto nenhum. Quando tiver velho, tu fizesse o que da tua vida? Qual a tua história? Nenhuma. Ficar ali. Então eu escolhi algo para minha vida, determinei algo para minha vida, fiz planos para minha vida e vou conseguir, estou lutando para isso. Entendeu? Não vou desistir porque sei que Deus está 24 horas comigo, 72, está sempre eternamente e vai estar com todos nós. E a segunda pessoa, quando eu fiz a pergunta, foi um rapaz e ele me respondeu, às vezes, Reinaldo, eu só estou sentado. Eu só estou sentado no meu birô e as coisas estão fluindo. Entendeu? Então, ele usa a sabedoria que Deus dá para ele. A sabedoria da gente não está na nossa força. Não. Está naquilo que a gente vai buscar, né? Está nas pesquisas que nós fazemos sobre o nosso futuro. Então nós temos que procurar ter o conhecimento, ter a certeza, botar na mão de Deus e botar em prática. Porque às vezes você só tem a teoria, você
top na teoria, você fala bonito, isso e aquilo outro, mas quando é na hora da prática, você não sabe de nada. Por quê? O medo, às vezes, faz você parar. Então você não tem que ter esse medo. E se você for uma pessoa nova, perca esse medo logo de novo. Eu já estou um pouquinho, né, um pouquinho velhinho assim, não tá tão não tá tão não. Mas dá para rodar um pouquinho. Tá um pneu meia vida. Então assim, mas eu comecei há pouco tempo e sei onde eu quero chegar e sei que vou chegar e tenho certeza disso. Então eu quero que vocês tenham essa mesma certeza ou mais, né? Como Deus diz, a palavra de Deus diz, que se a gente tiver uma fé, que seja pelo menos do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente já tem tudo, entendeu? O importante é ter fé, né? E ter foco no que você quer, não desistir nunca, porque as coisas acontecem. Quando a gente segura e dá continuidade, só não pode desistir, velho. Não seja um fracassado. Coloque Deus na frente de tudo, Deus em primeiro lugar e faça planos sim da sua vida. Faça plano, não tem esse negócio, não, eu já fiz tantos planos e nenhum deu certo. Porque você trilhou errado, fez a trilha errada. Faça de novo e tente fazer o caminho certo. Estude educação financeira. Estude, porque senão você vai ficar para trás. Estude educação financeira. Todo conhecimento tem a sua dor, mas porém no final vale a pena. Faça, comece, não pare. Dá um like.